de volta! Tivemos um probleminha técnico, mas já estamos de volta! Com muita informação, bate-papo, entrevista, música, dancinha e desejando paz. Hoje eu vou desejar paz o programa inteiro. E entre a nossa primeira pauta. Vem chegando. Vem no estilo. Pode ver, aí. Olha. Pode vir, gente. Aí. Nossa, que mistério, né? Gostei. Vamos chegar pra... Tá bom aqui? Vamos chegar pra trás um pouquinho. Arrasane? E entre também a nossa convidada, gente, por favor. Bem-vinda. Obrigada, Gi. Obrigada. Por favor. Desse lado. Deixa eu apresentar a nossa convidada chiquérrima, Fabiola Fernandes Brand, estilista com aperfeiçoamento fashion, aí vários prêmios internacionais. Falará da sua experiência com moda e sustentabilidade, da marca dela maravilhosa. Bem-vinda, viu? Boa tarde. Tudo bem, Gi? Prazer estar aqui com você, né? Apresentar esse projeto que é bem bacana, Sim. Porque hoje a moda ela tá mudando, né? Sim. Acho que as pessoas hoje estão procurando um produto diversificado, diferente, autoral. Como que né? você teve essa ideia de fazer, né, amor? A gente percebe que é um produto artesanal, né? É manual, né? Como é que você teve essa ideia? Bom, eu vou fazer isso. Né? Você teve uma passagem lá na Itália. Conta pra gente como é que você trouxe pra cá e virou, né, esse produto na verdade, o FF Brand, né, hoje ele é acessório de bolsas de crochê, mas eu comecei na Itália, né, 12 anos atrás, eu morei 12 anos na Itália. Trabalhei nas grandes grifes, na Prada, na Gucci, fiz uma experiência muito bacana. Isso foi muito legal também para conhecer o consumidor italiano, né? Olha lá aquelas fotos, vamos mostrar aí. Olha que legal, esses produtos manuais. Quem é que faz essas bolsas? Você tem uma equipe? Tenho. Na verdade, assim, aqui, o bacana, eu estava te falando de produto, Sim. né? Essa experiência que me trouxe essas grandes marcas de luxo, né? Foi realmente hoje poder trazer para o artesanato essa qualidade de produto, né? Que o artesanato, geralmente, a gente não encontra muita coisa feita com tanta perfeição, ou com tanto cuidado, ou com tanta técnica. Quem me viu ontem nas minhas redes sociais, eu estava fazendo um curso de como pregar botão, né? Por quê? Porque eu tenho uma comunidade, na verdade, são três meninas super legais, né? Que, na verdade, a gente nos desenvolvemos, né? Sim. Eu com a minha criatividade, ela com a técnica delas. Sim. Mandar um beijo para a Leila. E a gente desenvolve todo dia ou um modelo, ou uma coleção, e de onde você tira? De onde você cria? Você fala, vou levar este modelo, essas cores, colocar... Eu acho chique, gente, adoro os dourado. acessórios, né? Eu acho que essas peças de crochê, na verdade, acho que a grande visibilidade dela... O que eu percebo, né, com as minhas clientes são nos acessórios, né? A escolha dos acessórios, ela é bem importante. Um composê que você diz, Isso. assim? Tipo, juntar essa cor com essa a escolha, haste. né, do silicone, que é de tartaruga, com essa cor que parece uma tartaruga, né? Com esse metal, que ele é bem elegante, com as correntes, que ela tem um peso, um formato maior. Sim. Então, assim, tudo isso, vamos dizer que ele na hora que eu vou fazer essa compra dos acessórios, ela é estudada, baseado, lógico, em cima de uma consultoria que eu faço antes, né? De uma pesquisa que eu faço antes, ou de viagens, ou enfim, de revistas, enfim, de coisas do meu próprio dia a dia que eu trago para a minha marca. E não dá para falar da sua marca e não falar da sustentabilidade, né? Da sustentabilidade, Fala um pouquinho pra gente eu aí tive uma experiência muito, eu tive uma experiência muito legal com Carta da Terra, que eu acho que pouca gente conhece. Carta da Terra são 16 princípios, que algumas, óbvio que eu não vou poder contar tudo, né? Mas basicamente são 16 princípios que um deles eu tento aplicar na minha empresa. Então, eu fiz um curso de liderança sustentável para o meu negócio. Então, assim, outras empresas podem aplicar esses princípios na própria empresa, nas áreas, não em todas as áreas, mas em algumas áreas específicas, no meu caso, com mulheres, no artesanato. Então, assim, ele é bem amplo. Na prática, como que é, assim? Como que funciona?
Não, na verdade, existe um site que você pode consultar, você pode, vamos dizer, ser sócio dessa estrutura, dessa organização, que é uma organização mundial, que já eles orientam você a ser uma empresa Isso, e ali você tem vários cursos, vários movimentos hoje já no mundo, não é uma coisa que nasceu aqui ou que nasceu agora, é uma organização já que movimenta esse pensamento para o bem-estar da vida no mundo, e eu tentei, dentro do meu negócio, trazer um dos princípios, né, para o meu negócio. Eles estão na Costa Rica, então, na verdade, os acessórios, eles nasceram assim, eu na pandemia, com as crianças em casa, quase ficando louca, resolvi crochetar. Era um projeto que eu tinha na gaveta. Tão difícil, assim, só te cortando um pouquinho. Esses dias veio uma senhora maravilhosa, até fazendo crochê. Eu falei, eu queria fazer isso, porque é uma coisa manual, acalma, acho que controla a ansiedade. Trabalhar com coisas manuais, eu juro que eu queria fazer alguma coisa manual. E eu tinha esse sonho. Eu não consegui fazer, porque assim, achei super difícil. Difícil. Voltando, vamos voltar para você. Aí você conseguiu fazer... Aí, não é essa porque tem vários pontos. mas eu fiz essa peça. Eu fiz essa bolsa. Tá. Levanta a bolsa. E dali nasceu. Isso, garota. E eu dei o nome dela de Panarea Bag. Tá. Né, Como é que chama? Panarea Bag é uma ilha na Sicília. Olha, eu conheci o meu marido nessa ilha, na Itália. Então, eu dediquei a primeira coleção a essa ilha, na Sicília, chama Isole Eolie, que é um lugar também muito legal para poder visitar. São 7 ilhas, então cada bolsa tem o nome de uma ilha. E essa aqui é a Panaré, dedicada ao maridão. O marido, vocês perceberam que o marido, a bolsa é menor, né? Mas o cartão, amiga, é grande. Entendi. Tá vendo? Tem que explicar pra gente entender. Então, a bolsa é pequena, mas o coração é grande. O coração. Eu sei que você queria falar coração. Desculpa, errei. E me conta, o material que é utilizado na sua bolsa. Então, as bolsas, elas são todas de malha reciclada da indústria têxtil. Imagina, ó, já tô falando em italiano. Imagina o que é italiano? Você imagina, Gi, é italiano, que essa malha, ela seria jogada fora mesmo. É uma malha que seria descartada, né? Jogada fora mesmo. Então, assim, existe um trabalho todo que ele é feito, tá? Que depois ele vira uma roca, né? Uma roca de... Explica pra gente o que é uma roca. Aquele rolinho maior, né? Tá. Enfim, que depois ele é tecido e aí viram essas peças com vários tipos de pontos, né? Esse é o ponto pipoca. Você conhece esse todos é um os ponto pontos? bem tradicional. Tradicional, pipoca. Pipoca. Esse aqui não sei o nome, invenção da Leila, maravilhosa. Esse aqui vai fazer o ponto da Leila. Ponto X. Ponto X. Essa bolsa da Xuxa, gente. Olha que maravilhosa. Essa aqui, por exemplo, é uma bolsa que eu dediquei também à ilha, porque é uma estrutura, é um baldinho, é a bucket bag, né? Que ele é um baldinho que ele era... Como chama essa? Bucket, Vulcano. Vulcano. É uma ilha, né? De vulcano, que tem vulcão lá mesmo. Ai, que delícia, queria ver E agora nessa ilha de Vulcano, na época, ilhas. né? Enfim, elas usavam para carregar o pão, as laranjas, os limões. Que legal. Inclusive, aqui tem um limãozinho siciliano, olha que gracinha, ó. Que são os chaveirinhos e os acessórios que a gente pode usar nas bolsas. Muito bom gosto, gente, ó. Muito bom gosto, muito bem feito, que bacana. Quanto tempo leva, por exemplo, para fabricar uma bolsa? Olha, eu normalmente, vamos de 1 semana a 10 dias, né? Isso porque a gente realmente fica muito atenta aos detalhes. Sim, tem bolsas que chegam, a gente faz uma qualidade, que às vezes ela chega lá e ela volta para trás. Eu falo, não, a gente vai desmanchar e a gente vai refazer. Né? Jura? Juro. Sim, às vezes é um negocinho que fica, mas a gente desmancha com vontade mesmo. Entendi. Com gosto, porque... Preza pela qualidade Pela qualidade, mesmo. Porque quem compra uma bolsa de crochê, ela preza pela exclusividade, pela qualidade, por um produto realmente único. Né? Não, mesmo que eu faça uma outra bolsa dessa cor, ela não vai ter o mesmo tamanho, o mesmo ponto, ela vai ser diferente. Então, ela é sua. E o bacana é que você, ousadamente, né, trouxe, tipo, o crochê, já colocou os acessórios. Por quê? A gente vê muito crochê e usa muito no Nordeste, mas aqui a gente vê pouco até, né? Eu lembro que eu trouxe uns conjuntos americanos em casa de crochê, que tem uma amiga que faz também em Natal, e as pessoas, nossa, acham diferente tudo. Mas não é uma coisa tão comum, né? Exato. E você
São Paulo. São Paulo. Então, o que pessoal super acontece, abraçou, né? A ideia. O europeu gosta muito de trabalho manual, né? Valoriza muito. E eu acho que agora o Brasil está começando a dar mais valor às coisas que a gente tem aqui. Então, eu acho que realmente esse tipo de produto com uma alça diferente, com um acessório mais importante, né? Ele realmente pode também estar indo para fora e fazer aquela figura maravilhosa. E aí eu queria te contar que, por exemplo, em maio vai ter o Fashion Week na Costa Rica, né? Olha! Na Costa Rica é onde tem o Earth Charter, o Carta da Terra. Ele nasce cores, lá, né, na Costa Rica. Eles têm ali a Universidade da Sustentabilidade, ele é na Costa Rica. E esse ano eles vão organizar o primeiro Fashion Week da Costa Rica. Então, eu sou uma das conselheiras cultural, moda e arte desse projeto. Então, muito provavelmente a gente vai querer envolver empresas, né, aqui do Brasil para poder levar com essa estrutura de trabalho para o mundo, né? Que eu acho que é bem interessante. Bom, quero te agradecer Obrigada, e te parabenizar aí Obrigada. pelas lindas peças, por ser uma empresa com sustentabilidade, acreditar no trabalho manual e levar aí beleza, né? Fabiola Fernandes, seus Obrigada, contatos, Gê. eu que agradeço. Obrigada mesmo, um beijo de longe. Seus contatos, ó, suas Meus redes contatos, sociais. eu tenho o meu Instagram, que é o Fabiola Fernandes Brand, o site, que é o www.fabiolafernandes.com. E numa outra oportunidade a gente fala da agência de mídias sociais, que é importante, né, que é a Wall Relations. Obrigada. E com certeza. Ó, gente, enquanto vocês ficam aí, ó... A gente vai desfilar se com as bolsas por aí. deliciando com as bolsas. Eu vou ali receber a minha próxima convidada. Você pode sair por aqui atrás, olha, ó. Por ali é melhor. Aê, garota! E olha quem tá aqui, doutora Francine Mendonça. Bem-vinda. Muito obrigada, Gisele Alves. Tá Gostou linda. das bolsas? Você adora uma bolsa, que você é chique, que eu sei que você adora. Meu Deus do céu. Gente, nosso fraco, né? Não é? Você consome muito? Adoro. Tem muitas bolsas, não? Olha, eu sou consciente, digamos assim, né? Eu gosto de bolsa, adoro, mas eu sou consciente. Eu tenho o necessário, digamos assim. Eu não tenho aquela... Mesmo? Eu tenho o necessário, vamos dizer assim. Mas gostaria de ter mais. E sobre o que vamos falar hoje? Olha, hoje nós vamos falar sobre tiques e transtorno obsessivo compulsivo, não é? Aqueles toques, não é? Então, aquilo que vocês acham que é mania, que é coisa de louco, muitas vezes taxado, não é? Sim. São patologias, né, psiquiátricas que precisam de uma atenção adequada, tá? Para que essas pessoas sejam incluídas adequadamente, para que não atrapalhe o avançar social, né, de uma criança que tem um problema, né? Se dê um diagnóstico, um tratamento efetivo. Boa, então está no ar o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça. Boa, já voltamos. Doctor, explica, doctor. Pode chamar de doctor, né, gente? Você aí de casa. Ó, vai mandando aí pro nosso Instagram, o meu, da doutora Francine, as suas questões, as suas dúvidas. Marcinha tá aqui auxiliando. Quem sabe a gente não consegue responder uma dúvida aí. Doutora, o que é o transtorno obsessivo-compulsivo? Ótimo. Eu vou falar do transtorno obsessivo-compulsivo, mas antes, só pela sequência que eu trouxe ali dos videozinhos, eu vou falar dos tiques primeiro, tá? Os tiques têm a ver com transtorno compulsivo-obsessivo. Ele está dentro. Tem. São transtornos psiquiátricos. Engraçado que eles muitas vezes estão presentes no mesmo indivíduo. Isso pode acontecer, tá? Tá bom. Mas passando o conceito de tique, né? Que é tique? Muitas vezes a pessoa faz um movimento, o pessoal fala assim, é tique. Né? Tem fica tique mexendo nervoso. Fica mexendo só um braço. Isso. E seria isso. São movimentos breves, repetitivos, repentinos, tá? Que pode mudar de padrão, né, de um indivíduo para outro. Mais frequente a incidência na infância, não é? A partir dos 6 anos, tá? E que podem ser
motores, que é aquela coisa que você falou assim, Sim, o ombro, movimentar a cabeça, piscamentos, né? Isso pode acontecer. Isso são os tiques simples, mas existem aqueles que são motores complexos. Sabe que tem indivíduos que andam e pulam, tem indivíduos que andam e batem no pé, tem indivíduos que fazem uma menção a arremessar uma bola. Isso é um tique motor um pouco mais complexo. Nós temos, pode ser vocal também. Sabe, tem gente que faz, arranha a garganta, Isso é um né? tique, gente, olha. Isso, tem pacientes que miam, tá? Fazem gritos, né? Você tem ideia, tem tique vocal em que se fala palavrão. Jura? Juro. Olha Você aí. tem ideia? Como seria assim? Posso falar? Como que eu não posso falar, gente? Vou até exemplificar, Gi, sabe? Sabe o Mozart? Você fala palavrão? Falo, claro. Fala, claro. Quem não fala, Não gente? tem cara de quem fala palavrão, né, gente? A gente Vocês né, acham? tem os nossos momentos. Vai. Por exemplo, vai. Mozart. Bem, ela trouxe Moza falando palavrão. Adoro gente chique, gente. Elegante, Então, inteligente. Como é que Moza fala palavrão? Pianista, Falava palavrão, não? Tinha uma síndrome, né, que eu vou falar dela, chamada síndrome de Tourette, que ele tinha um tique vocal e ele falava merda. Né? Então, assim, é característico, tem-se um diagnóstico. Mozart tinha síndrome de Tourette e tinha um tique vocal em que ele falava palavrão. Tem pessoas que fazem gestos obscenos, tá? Tem tique vocal que, por exemplo, hoje é um dia bonito e você repete o final da palavra, bonito, 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 né? Isso também pode ser um tique vocal. Então, para cada tipo de tique vocal, a gente tem um nomezinho, tá? Mas que, de fato, a gente tem os motores, né? Sim. E os verbais também. Então, são dois o tique. Verbal e motor. Isso, geralmente. São movimentos e como, doutora, e que a gente consegue falar, isso é um tique? Ou como que a gente consegue perceber para quem está em casa agora e falando, gente, será que eu tenho tique então? Porque eu faço isso repetidamente, né? Como que a gente consegue diagnosticar? Diagnosticar. É bem interessante, Gi. O tique, ele tem uma característica muito, muito forte. E isso ajuda a gente a diferenciar dos outros movimentos involuntários. O tique tem uma característica, o indivíduo ele consegue suprimir parcialmente. Então, quando a gente pede para que ele pare de fazer, ele para. Mas o que acontece? Vem um sintoma, ele sente um incômodo, uma sensação estranha. A gente diz que é um sintoma premonitório, até o ponto que ele não consegue suportar. E aí ele faz o movimento para aliviar essa sensação que ele teve antes desse movimento, dessa verbalização, né? Entendi. Então, existe um sintoma premonitório. O indivíduo consegue... Existe esse sintoma premonitório, ele faz o tique para poder aliviar esse sintoma. Sim. E ele suprime parcialmente. E aí, é essa questão, né? Ele passa a ser um movimento involuntário, não consegue controlar e passa a ser repetitivo e ter comprometimentos psicológicos, sociais, acadêmicos, tem aquele envolvimento. E por que dá, doutora? Então, as causas a gente não consegue bater um martelo, né? Podemos dizer que são múltiplas causas. Existem genes associados, tá? Existem fatores ambientais associados. O tique, a gente não consegue, por um exame de sangue ou um exame de ressonância básica, dar um diagnóstico. Não vai alterar esses exames, né? Com base na avaliação clínica. Só que o que se sabe é que naquelas ressonâncias funcionais que se utiliza para estudos, tem algumas áreas cerebrais que funcionam diferente. Então, tem conexões diferentes. Então, tem a parte biológica, da mudança nas conexões cerebrais. E tem a questão ambiental, se relaciona até ao tabagismo, condições de parto, estresse, traumas, tem, enfim, outros fatores. Bom, agora já falar do toque. Isso. Tique e toque. A gente já falou do tique, agora é o toque. Fala pra gente o que é o toque. Aquela gente que tem toque de arrumação. A massinha tem toque. Queria falar, não, negócio de roupa, de ficar arrumando a roupa assim, que a gola não pode estar assim. Eu tenho um pouquinho. Se eu ver alguma etiqueta pra fora, eu quero guardar, assim, eu já fiz na escada rolante, tipo uma desconhecida, e eu
fique coçando a mão para poder botar a etiqueta para dentro. Isso pode ser um toque, Fica não pode? angustiada. É bem interessante. Olha, quando a gente fala em transtorno obsessivo compulsivo, o nome já fala. A gente fala em obsessão e a gente fala em compulsão, tá? O que seria obsessão? São pensamentos, né, ideias, imagens que são, assim, elas vêm sem a gente querer, né? É tipo, sabe quando você acorda e vem aquela música que você nem queria lembrar dela, mas a gente diz que é intrusiva, ela vai na sua cabeça? Sim. A mesma coisa é o transtorno obsessivo compulsivo, vem. E quais são essas ideias obsessivas, esses pensamentos obsessivos? Por exemplo, pensamento em que você pode se contaminar, tá? Então, existe o toque de contaminação, tá? É a história da limpeza, quem tem o toque com limpeza. Da limpeza, exatamente. Então, tem muita gente que lava as mãos 18 vezes, que se tocar em alguma superfície tem que voltar e lavar as mãos, ou limpa excessivamente, né? Existe a gente chama que, o que é que geralmente acontece? Essa pessoa acha que pode haver uma contaminação. Entendi. Adquirir uma doença, tá? Em função disso, quer dizer, ela tem a obsessão, esse pensamento, ela acha que pode acontecer alguma coisa. E isso justifica a compulsão. Entendi. São pensamentos obsessivos compulsivos ali. Exatamente. Então, você acha que vai acontecer alguma coisa, em função disso, você tem aquele comportamento compulsivo, que pode ser limpeza. Tá, os toques são muitos? Quantos toques a gente... Tem vários, ó. Por exemplo, tem aquele toque em que se tem um pensamento obsessivo que pode acontecer uma catástrofe, alguma coisa com o seu ente, ou enfim, um animal, por exemplo, ou um familiar. Então, tem pessoas que saem de casa e revisam a porta várias vezes. Eu tenho uma paciente que ela tinha medo que... deixava o cachorrinho em casa. Então, ela revisava várias vezes a porta de casa porque ela tinha medo que essa porta abrisse e o cachorro fugisse. Embora. Ela revisava o fogo, né, para ver se o fogão estava ligado, porque poderia acontecer um incêndio e afetar o cachorrinho, né? Então, ela tem o medo de uma catástrofe, o medo de acontecer algo com um ente familiar, ou alguém, enfim, ou com ela mesma. Né? Isso pode acontecer. Tem o de simetria. Que é a parte da massinha, que não foi. Isso por que acontece, né? Que a pessoa que fica agoniada com a roupa que tá torta. Quadro, também tem, por exemplo, as coisas têm que estar retinhas. Eu tenho isso também. Quando que a gente sabe que é um transtorno ou só é uma mania, vai? Ótimo. Então, assim, geralmente, quando a gente fala do transtorno, por quê? Porque quem tem o toque acha por um ritual, uma superstição, muitas vezes não tem relação com a realidade. Entendi. Você acha que pode acontecer alguma coisa se você não ajeitar aquele quadro ou se você não passar por um local, tocar de um lado e de outro, se você não alinhar aqueles objetos. Então, pode acontecer algo, entende? Entendi. Então, o toque, ele faz isso em função de algo. Não é simplesmente porque você se incomoda, porque de repente não está... Você tem um pensamento obsessivo que pode acontecer alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem medo de contrair HIV. Entendi. Então, ele acha que tocando uma superfície pode ter sangue e ele pode adquirir HIV. Né? Quando racionalmente, né? Você sabe que o vírus fora né? Não Enfim, sobrevive. ele não sobrevive, minutos, né? Sim. Enfim. Mas ele sai da racionalidade. A gente diz que é um pensamento mágico. Não tem, muitas vezes, conexão com o real, entende? Então, esse é o transtorno obsessivo compulsivo. 2% da população tem esse quadro, tá? Doutora, as pessoas que compram compulsivamente, isso tem alguma coisa a ver com transtorno compulsivo obsessivo ou não? Não, isso Pensamentos de suicídio, gente que, sabe, que leva para outras doenças também. Começa com um transtorno compulsivo obsessivo? Não necessariamente. Isso já pode fazer parte de um transtorno de ansiedade, mas com outro diagnóstico, tá? Enfim, e o transtorno obsessivo, ele tem também é multifatorial. Tem um componente genético, até porque gêmeos, né, tem a maior probabilidade. Se você tem um parente de primeiro grau com um transtorno obsessivo, você tem uma maior tendência a ter, tá?
E também não se diagnostica por exame de sangue, uma ressonância, não vai dizer que você tem um transtorno obsessivo. Isso atende a critérios de análise clínica. E começa na infância ou não? Pode desenvolver na adolescência, no adulto? Como que funciona? Ótimo. Quando a gente fala em tique, geralmente começa na infância, Tá, o tique é na infância. O transtorno obsessivo compulsivo, ele geralmente acontece mais no adulto jovem, na adolescência, adulto jovem, geralmente a incidência é maior, não tanto na criança. Tá? Então a gente tem que ficar reparando aí, você que está em casa assistindo a gente, né? A gente está falando sobre transtorno obsessivo compulsivo, é isso? Isso, transtorno toque. Toque. Tique e toque. E existe uma síndrome bem interessante, eu só vou citar, que chama síndrome de Tourette. O que tá? é síndrome de Tourette? Síndrome de Tourette é aquela síndrome em que o indivíduo, ele tem, desde a infância, geralmente, tá? Não pode ultrapassar os 21 anos, senão a gente não dá diagnóstico, mas tiques motores e vocais, tá? Tem um documentário na HBO que fala sobre a síndrome de Tourette. É bem interessante, mostra as criancinhas. Tem vídeo, não? Eu trouxe um vídeo aqui pra vocês. Então a gente vai mostrar, gente, um pedacinho. E assim, ó, exatamente esse documentário. Então, são relatos de crianças, né, mostrando. Então, assim, eles se sentem monstros, eles sofrem bullying, não é? Eles são afastados dos coleguinhas. Então, eles se sentem, atrapalha muito o desenvolvimento. Claro. Então, quando a gente fala em tratamento, né, a gente tem que fazer um tratamento do paciente, da família, da escola, porque uma turma que tem um paciente com a síndrome de Tourette, por exemplo, que tem esses tiques, né, vocais e motores, a turma tem que entender que isso é uma doença, que ele não faz isso porque ele quer, entendeu? Então, isso é importante. Doutora, quanto mais cedo os pais perceberem, mais fácil de tratar? Sem dúvida, né? Eu sempre falo aqui. Então, quando a gente percebe desde o início, a gente está escrevendo uma história. Quanto mais tarde a gente detectar isso, a gente vai estar reescrevendo essa história, cheio de vícios, já com outros transtornos, né? E aí se torna, sem dúvida, mais difícil. Tem cura? Né? Olha, não tem uma cura específica, tem tratamento que pode melhorar muito a qualidade de vida, né? Até, enfim, de forma expressiva. Né? Então, quando a gente fala em tratamento, tá? Primeira coisa que a gente pensa, gente, é terapia, tá? Existe terapia cognitivo-comportamental, existem tipos de terapia que, por exemplo, no TIC, ele pede para o indivíduo descrever o que ele sente, mas em detalhes, para que ele possa detectar aqueles sintomas que vêm antes, aqueles premonitórios, e direcionar para um outro movimento. Que tem uma aceitação social melhor. Ele faz como se fosse a releitura do que ele sente antes de fazer o tique ou o toque. Exatamente. Entendi. Quando ele começa... E aí, o que eles pedem? Toda vez que ele vai... Piscar, por exemplo. Né? Antes disso, ele pede para levantar o dedo, para ele entender quando vem, para então direcionar. Né? A gente fala terapia de reversão de hábitos, mas existem várias linhas. Terapia, tá? Antes de pensar em tratamento medicamentoso, é terapia. Muitas vezes é um pouco mais cara, sim, porque existem profissionais que são especializados para isso. Entendi. Mas muitas vezes não é preciso a vida toda, é um curso que você entende o que desencadeia, né? Sim. E pode já trabalhar desde a infância, não necessariamente precisar disso continuamente. Existe medicação, né? Sim. Que enfim, tanto para o TIC quanto para o TOC, tá? Transtorno obsessivo compulsivo pode ser tratado, tá certo? E, logicamente, uma adaptação dos familiares, da escola e etc. Com o tratamento, doutora, com a terapia ou a medicação, enfim, quem tem esse transtorno consegue zerar ou consegue controlar? Geralmente consegue controlar, tá? Uns controlam muito bem, que conseguem conviver aí socialmente até... passando, né, desapercebidos em relação a esse problema, outros parcialmente, então é muito individual, tá? Mas
Alguma, como é que eu digo, algum episódio drástico, algum momento da vida pode desencadear isso? Por exemplo, um trauma, um Sim, susto? sim, sim, sem dúvida. Como eu falei, existe o componente genético, né, biológico, mas existem os componentes ambientais. Juntos, né, o indivíduo que já tem essa predisposição pode desencadear, sem dúvida, qualquer transtorno, tique, enfim, o transtorno obsessivo compulsivo, tá? Isso pode acontecer. E para o tique, existe ainda outras terapias, como, por exemplo, um indivíduo que pisca excessivamente, isso atrapalha, né, no trabalho, existe a possibilidade do botox, né, que enfraquece aquela musculatura do olho e pode tratar ali, pelo menos por aquele momento, que existe muitas vezes o tique ele não segue aquele mesmo padrão, não é sempre o mesmo tique, muitas vezes pode ir mudando com o passar do tempo. E existe até cirurgia de estimulação cerebral profunda para casos graves, porque como a gente tem áreas cerebrais, né, que são alteradas na sua funcionalidade, se a gente coloca um chipzinho ali e por eletricidade modula aquela área que está desinibida, a gente muitas vezes consegue ter um controle mais adequado. Temos uma pergunta aqui, gente. Tá quase dormindo? Santos, acorda. Marcela de Belo Horizonte quer saber. O convênio cobre esse tratamento, essa terapia, doutora? Olha, geralmente, tá? Essa terapia cognitivo-comportamental, teoricamente, o plano terapêutico ele tem que ter profissionais, né, especializados nisso. Muitos dos não têm, então eu não consigo assim bater. Muitas vezes eu prescrevo, o paciente tem plano, mas dentro do plano ele não tem aquele profissional, tem o terapeuta, mas não tem aquele terapeuta especializado na terapia cognitivo-comportamental. Tem que fazer particular, infelizmente é uma realidade. Boa. Tá? Muitas Marcela, vezes, então, tá respondido aí, mas ó, vale a pena insistir, perguntar e tenta o reembolso também, que às vezes não tem, né, mas tem o reembolso e já te ajuda, tá bom? Isso que eu ia Um passar. beijo aí pros mineiros. Tem mais alguma coisa para colocar, doutora, que quer falar? Gente, é isso. Observem as suas crianças, tá? Então, muitas vezes, a repetição de movimentos gera incômodo. Outra coisa em relação ao tique, gente, uma dica aqui para vocês. Quando vem uma pessoa que tem esse diagnóstico, não reprima, tá? Deixa fazer, porque muitas vezes o tique, ele incomoda mais quem está vendo do que quem está sentindo, quem está fazendo. E quando você começa a reprimir, dizer que não faça, isso gera uma ansiedade, tá? Que pode piorar o movimento, sabe? Então, e muitas vezes os pais, por exemplo, a criancinha vai lá na escola, tem aquela, ela trabalha muitas vezes para reprimir aquilo em frente aos colegas, né? Chega em casa, que relaxa, começa a fazer o tique, então deixa fazer, porque é o momento que ela não está suprimindo, ela não está sob pressão, deixa fazer até aliviar aquela energia. Não reprima uma pessoa que tem tique, tá? Não reprima aquele que tem aquelas compulsões relacionadas ao transtorno obsessivo compulsivo. Muito pelo contrário, procure entender, leve-o à terapia, tá? Leve ao neurologista, um psiquiatra, para poder realizar uma terapia adequada e você, junto a ele, entender o problema e, assim, auxiliar no seu tratamento e não piorar através da repressão, tá bom? Mais uma perguntinha, Paulo de Guarulhos. É que, gente, eu tenho uma voz aqui do além que fala comigo às vezes, por isso vocês estão achando estranho. A gente já falou sobre isso, né? Mas assim, como o Paulo chegou agora, então a doutora responde para ele. Pode ser genético, né? Pode, tá? Não vai ter para você um teste genético específico, tá bom? A gente dizer assim, olha, você vai fazer aquele teste genético, vai diagnosticar. Existem genes que têm possíveis associações tanto com tique quanto transtorno obsessivo compulsivo, tá bom? Sim, pode ser genético, tem relação com a genética, existe uma predisposição genética, mas os múltiplos fatores ambientais, condições de parto, enfim, tabagismo, né, estresse, pode ter associação, tá bom? Tá bom, doutora. Bom,
Te agradeço mais uma vez aí, né, trazer um tema tão importante. E vale alertar novamente, a doutora já falou, mas é bom repetir, né? Às vezes um coleguinha do seu lado tá fazendo, né, tá com um tique, você fica rindo, caçoando, enfim, não sei como falar na sua cidade. Então é bom a gente lembrar sempre de ter empatia, né? Ele não tá fazendo porque ele quer, nem para fazer gracinha. Pode se tratar de uma doença. Então vamos ter empatia com o próximo, né? Quem é de casa, familiares, todo mundo pode ajudar. Porque eu acho que é isso também, né, doutora? Sem não só a terapia, dúvida. mas todo mundo que cerca, a família, os amigos. Tem que estar junto, gente, porque junto a esse transtorno pode vir vários outros. Transtorno Sim. depressivo, transtorno ansioso, tá? É decorrente de uma patologia que é mal compreendida e muitas vezes maltratada, né? E aí gera outros transtornos psiquiátricos que piora e aí entra naquela, né? Aquele ciclo de piora. Sim. Doutora, você percebe que quando vai, sei lá, uma criança ou um adolescente, a família participa? Ou tem aquele negacionismo de não tem isso, não, deve ser uma bobeira? É, muitas vezes é negacionismo. A criança é agitada, tá? Não observa a sua criança, muitas vezes não pede, a escola não é preparada, tá? Porque os profissionais devem estar atentos a esses movimentos involuntários, não é? Ao constrangimento que está gerando. Então, sem dúvida, tem familiar que participa e outros não. Diz que é agitação que vai passar e muitas vezes passa, Gi. Quando a gente fala, por exemplo, em síndrome de Tourette, que é essa síndrome que tem tiques vocais e motores, 1/3 dos indivíduos, eles melhoram geralmente até a adolescência, tá? 1/3 mantém como está, outro terço piora até, né? Então, isso pode acontecer. Geralmente, os tiques isolados que não fazem parte de síndrome, eles podem ser transitórios. Incidir aí na média 6 anos, em média, progredir até os 12, uma média. Mas podem ser transitórios, tá? Mas é interessante observar, ver se não faz parte de uma síndrome, ver se não precisa, se não está atrapalhando no desempenho acadêmico da criança, numa relação interpessoal, né? Então, isso é muito importante. Doutora, esses movimentos, né, o tique que a gente está falando, pode ser aleatório ou tem gente que, por exemplo, que fica nervoso e vem o tique? Olha, porque eu já vi muita gente, né, quando fica nervoso, ansioso, enfim. Eu preciso, assim, isso é interessante, tá? Porque existem também as estereotipias, é um pouquinho diferente. Muitas vezes a gente faz movimentos que extravasam uma ansiedade, uma agitação, tá? E não necessariamente é um movimento com função. Entenda, no tique você tem um sintoma premonitório e você faz aquele movimento para aliviar aquele sintoma, aquela agonia, aquela sensação estranha, né? Então, teoricamente, aquele movimento tem uma causa por trás, é um alívio de um sintoma premonitório, tá? O toque, você faz aquele movimento porque tem aqueles pensamentos obsessivos, né? De que pode acontecer alguma coisa se você não fizer aquele movimento. Mas tem movimentos que a gente faz que a gente diz que são estereotipias, são movimentos que a gente faz sem propósito. E muitas vezes só dissipam ansiedade, dissipam uma energia. Quando você bate a perninha... Eu ia falar agora sobre isso. A minha família inteira fica assim, gente. Não sei se dá pra pegar aqui, ó. Assim, ó. E eu ficava assim, assistindo televisão, eu falava, gente, que agonia. E eu ficava assim, até minhas amigas me corrigirem, né? Enfim, o namorado corrigir. E eu reparei, então antes de balançar a perninha, assim, eu parava. Isso é um tique, é uma mania mesmo, né? Não é um tique, é isso. Tá vendo? As pessoas falam tique, ai, para com esse tique. Gente, tique é um transtorno, entendeu? Veja, todo mundo fala, né, muitas vezes você balança, você tá balançando por algum propósito? Não tá? Dos que eu falei? Não. Você está fazendo um movimento sem propósito, repetitivo sim, mas que traduz geralmente um estado de agitação, de ansiedade, muitas vezes vira um hábito. Imagina, eu agitada. Agora, a gente tem que lembrar que toda e qualquer situação de estresse, ansiedade, agitação, isso piora todo e qualquer movimento involuntário. Boa, doutora Francine Mendonça, muito obrigada por mais um dia aqui no Papo em Dia. Seus contatos, por gentileza. Excelente. Olha, o meu Instagram é DRA Francine Mendonça. Doutora Francine Mendonça, DRA Francine Mendonça. Manda suas dúvidas, lá tem muito conteúdo legal de vários temas que a gente vem abordando E aqui. Pode bombar o Instagram da doutora Francine, minha gente, que ela responde tudo. Não na mesma hora, às vezes ela demora um pouquinho. Inclusive, gente, né, ela que foi
Hackeada, mas já conseguiu a conta de volta. Ai, Foi um meu susto. Deus, Cuidado olha. vocês aí com o Instagram de vocês, hein, Tome gente? cuidado com esses links que o pessoal manda, né, Gi? Que é para atualizar cartão, Cuidado, e né? etc. Cuidado onde vocês estão colocando seus dados. Boa. Eu sofri isso. Vamos embora? Vamos. Quer dançar? Vamos dançar. Então, tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo no coração de vocês. Ai, que Fazer uma, chique. ó, aqui, ó.